Na semana passada, a gente refletiu sobre o medo da morte. E aí, então, hoje a gente vai para um outro glamour, que é justamente o oposto, que é o medo da vida. Então, vamos ver um pouquinho como é que a gente pode lidar com esse outro medo aqui, o medo da vida. Paradoxalmente, o medo da morte tem sua contrapartida no medo da vida. Fundamentalmente, este é causado pelo medo da dor ou por experiências dolorosas de algum tipo. Ele também é justificável, pois a vida pessoal frequentemente é dolorosa de várias maneiras, especialmente no presente, com a percepção e a sensibilidade crescentes da humanidade. Essa causa geral, o medo da dor, fica diversificada e se desenvolve em outros medos específicos. Um aspecto é o medo do fracasso, que é basicamente um medo da dor que o fracasso produz. Uma dor que também pode estar ligada a outros glamoures, tais como se preocupar com o que as pessoas pensam, complexos de inferioridade e assim por diante. Vou continuar, tá bom? Depois a gente reflete um pouquinho. Mas isso também pode ser transmutado através dos métodos já mencionados. O primeiro, que a gente sempre fala, né, é sempre a desidentificação. Nós assumimos nossa posição como observador e podemos nos perguntar: quem falha? Qual é o fracasso? Então, reconhecemos que é apenas uma parte da personalidade em certa situação, uma parte limitada numa circunstância específica. Essa técnica pode ser aplicada com grande benefício no caso do medo de fracassar em exames, que às vezes se torna uma fobia para estudantes. Além disso, há a situação paradoxal de que quanto menos você teme o fracasso, mais provavelmente você será bem-sucedido. Uma das maneiras de eliminar ou prevenir os círculos viciosos que esses glamours tendem a criar é a catarse. Isso é, a expressão que lança para fora a carga emocional ligada ao glamour. Outra é perdão, isso é, a expressão que lança para fora, essa parte eu já li, a carga emocional ligada ao glamour. Outra é a aceitação. A aceitação da possibilidade temporária, perdão, a aceitação temporária da possibilidade que tememos. Tomemos, por exemplo, o medo do fracasso, novamente. Se encaramos a possibilidade de um fracasso, vemos que não será uma catástrofe, que podemos sobreviver a ele, podemos aprender com ele e ter sucesso da próxima vez. A gente viu nos nossos outros estudos como realmente a primeira técnica é sempre a desidentificação. Por quê? Porque quando a gente consegue assumir um certo distanciamento, a gente vai percebendo que não é a gente de fato que está falhando ou a gente mesmo que está fracassando. É uma possibilidade, é uma perspectiva, é uma parte de nós apenas. Então, quando a gente já consegue fazer esse distanciamento, naturalmente as coisas tendem a diminuir. Aqui ele fala um pouquinho de falar sobre a catarse. A gente viu também, na verdade, a própria técnica da dessensibilização, que ele não cita aqui, mas a gente pode lembrar, que é a gente imaginar a situação, a gente deixar que a emoção emerja, a gente observar como é que essa emoção atua, e a gente percebendo que quando a gente faz isso,
a gente vai enfraquecendo essa intensidade emocional, e aí então fica um pouco mais fácil também da gente lidar a partir da perspectiva da desidentificação e da dessensibilização. Então, são técnicas importantes aí para a gente perder esse medo de viver. Muitas vezes o medo do fracasso, o medo do tentar, vai fazendo com que a gente vá encruando, né? Com que a gente vá se interiorizando e vá fazendo com que a gente vá eliminando outras possibilidades que a gente tenha de expressão, vá fazendo com que a gente vá se acovardando mesmo para a vida. Então, é importante a gente recuperar aí a nossa autoestima, recuperar a nossa força interna, perceber que mesmo com a possibilidade do fracasso, ele não vai ser uma catástrofe, que a gente pode sobreviver a ele, que a gente pode analisar o que deu certo, o que não deu certo, para que a gente continue se aprimorando, se aperfeiçoando, e aí então a gente conseguindo êxito naquilo que é importante para a gente. Olha só que interessante, né? Isso pode ser levado ao ponto do que Franklin, é o Viktor Frankl, né, que é o criador da logosofia. A gente tem até no nosso canal um vídeo sobre a logosofia, chamou de intenção paradoxal. Isso é, chegar ao ponto de desejar aquilo mesmo que nós tememos. Ele aplica isso como uma técnica terapêutica bem-sucedida, especialmente para insônia. Vamos ver como é que é isso. As pessoas que têm dificuldade para dormir ou que acordam muito cedo, frequentemente ficam preocupadas demais e temerosas quanto a isso, o que obviamente fixa o problema. Então, Frank sugere que, em vez de se afligir com isso, devemos lhe dar as boas-vindas e dizer: está bem, fico feliz por não conseguir dormir. Poderei ler e fazer bom uso do tempo. Então, se cai no sono. É o medo da insônia o que a aumenta, e por isso, ao ler e esquecer dela, conseguimos dormir. O medo do que as pessoas podem pensar ou dizer é outro aspecto do medo da dor, dessa vez nos níveis emocional e mental. O glamour da hipersensibilidade é grandemente responsável pelo medo da crítica. E a resposta para isso é adotar uma atitude desapegada. Isso diminui a reação emocional e mental à crítica. Além disso, o cultivo de qualidades, que é outra técnica que a gente viu, como descentralização, confiança interna, serenidade gradual, aumentará a nossa imunidade ao impacto dos outros e trará liberação desse medo. É um medo que pode ter um efeito muito inibidor, e muitas pessoas sensíveis precisam averiguar a extensão do controle dele sobre elas e procurar se liberar dele para um modo de vida mais alegre e livre. Aqui é muito importante porque muitas vezes a gente acaba tendo essa hipersensibilidade à crítica, ao que as pessoas vão pensar, e o nosso foco acaba ficando nisso. Então, às vezes a gente faz, realiza uma determinada coisa foi muito bem estruturada, foi muito bem planejada, a gente se dedicou, a gente colocou a nossa intenção, a nossa energia, e aí a gente tem uma série de, vamos pensar que entre 10 pessoas, 8 elogiaram, 8 se sentiram sensibilizadas com aquilo, foram tocadas, inspiradas pela nossa intenção, por aquilo que a gente fez. E aí tem duas pessoas que de repente não compreenderam aquilo que a gente fez, não estavam naquele momento, ou não tinham capacidade de reconhecer aquilo, ou simplesmente também
não se identificaram com aquilo que a gente estava fazendo e emitem uma opinião sobre isso. E isso, às vezes, machuca a gente de uma tal maneira que invalida para nós as 8 pessoas que realmente foram tocadas, que realmente foram inspiradas. Então, olha como a gente às vezes é meio bobo, né? A gente coloca a ênfase em aquilo que a gente já tem, talvez, internamente, uma propensão ao medo, à crítica, à nossa própria insegurança interna, e a gente, às vezes, dá um passo para trás, se recolhe, deixa de fazer algo que é importante para a nossa autoexpressão, que tem a ver, muitas vezes, com o nosso propósito, que pode inspirar, ajudar outras pessoas, porque a gente fica sensibilizado com a opinião que de repente é de uma pessoa que nem é tão qualificada para aquilo, ou que simplesmente não está naquele momento. E a gente às vezes enfatiza essas pequenas opiniões em vez de enfatizar tudo aquilo de bom que pode ser alcançado para a gente e para os outros. Então, esse é um ponto importante para a gente também observar por que será que eu estou dando tanto valor para isso e não estou dando tanto valor para aquilo, né? A gente fazer um trabalho de cultivo de opostos, da gente fortalecer a nossa autoestima, da gente enxergar de fato, né, através das corretas proporções, uma outra técnica que a gente já viu. Então, peraí, tá bom, teve esse aspecto negativo, mas teve também o positivo. Teve essas pessoas que criticaram, teve essas pessoas que foram beneficiadas. O que que vale mais nesse momento? Qual que é uma perspectiva mais isenta de emoções? Uma perspectiva que tem mais a ver com aquilo que pode ser alcançado. E então, também refletir. Poxa, se eu não atingir essa determinada pessoa, esse determinado nicho, por quê? Realmente eu quero atingir isso? Ah, eu quero atingir todo mundo. Então tá. Então o que que eu posso fazer que ainda não estava tão perfeito? Ou o que que eu posso fazer que realmente pode ampliar ainda mais a minha atuação? Para que eu possa, que linguagem que eu posso usar para que eu possa realmente abranger um número maior de pessoas com qualidade? Também é importante, né? A gente olhar friamente, como a gente diz, né? Mentalmente, para a gente ampliar o nosso calibre, mas não se permitir emocionalmente atingir por aquilo, e aí então a gente recuar, dar um passo para trás, e aí deixar de expressar aquilo que a gente pode por medo da crítica. Então, isso é importante. A gente, né, trabalhar os nossos complexos, se fortalecer, ampliar a nossa visão, ter uma perspectiva mais real acerca daquela situação, e então a gente também se observar e perceber aquilo que pode ser, sim, aperfeiçoado. Então, quando a gente traz para uma perspectiva mais ampla, isso a gente só consegue se a gente tiver desidentificado e se a carga emocional for forte por conta de algum complexo que a gente teve, a gente tem que usar é, aquela técnica da dessensibilização. Então, olha, imagina a situação, deixa que a emoção perca a intensidade, e aí então a gente refaz, né? Consegue enxergar uma possibilidade diferente para a gente retomar aquilo e não deixar a peteca cair. Tudo bem por aqui? Como é que vocês estão? Faz sentido? Não faz? Alguma contribuição? Alguma dúvida? Bom, temos mais uns minutinhos. Vamos ler então sobre a insegurança. Lembrando que sempre é bom, durante a semana, a gente rever os vídeos. Por quê? Porque acaba que isso está já no nosso campo grupal. Então, talvez a gente vá enfrentar situações onde esse ensinamento, esse aprendizado possa ser testado. Então, é sempre bom a gente ficar atento para a gente fortalecer nisso. Insegurança. A falta de segurança é outro medo muito comum, mas ele é resultado do glamour e insegurança. Isso é um glamour porque não há realmente tal coisa como segurança. Olha que interessante. No universo, as estrelas estão explodindo. O próprio universo, se diz, está se expandindo.
E todo tipo de coisas está acontecendo. Então, como podemos esperar segurança em nosso pequeno planeta? E aqui a gente pode lembrar de um dos princípios básicos do budismo, que é a impermanência. Tudo muda o tempo todo se a gente olhar no aspecto material, né? Tudo aquilo que é perecível, né? É, tudo aquilo que é externo está mudando, se transformando, nosso próprio corpo está envelhecendo, as situações estão acontecendo. Então, por isso que a gente deve ir transferindo o nosso olhar das coisas externas para o nosso ser interno, porque esse sim é perene. Esse glamour da insegurança desperdiça grande quantidade de energia emocional, pois frequentemente as coisas que tememos nunca acontecem. Por outro lado, acontecem outras coisas que absolutamente não esperávamos. Se aceitarmos esse fato e vivermos com base nesse reconhecimento, poderemos então aceitar gratamente, ou seja, com gratidão, qualquer segurança que tenhamos e estar bem preparados para o que quer que ocorra. Obviamente, isso não é fácil, especialmente se nosso sustento, nossa casa ou algo que nos afete seriamente estiver envolvido. Mas devemos ter fé na vida. Frequentemente, o que parecia um desastre se mostra melhor do que esperávamos. Talvez até mesmo uma bênção disfarçada. E frequentemente outras coisas melhores vêm junto. O glamour da segurança também restringe a nossa visão. Olha que importante isso, né? Isso significa que olhamos apenas em uma direção. Procuramos apenas reter a situação segura. Mas há muitas outras maneiras, talvez inesperadas, pelas quais nossa vida pode se desenvolver. E é realmente uma falta de fé e uma visão limitada, eu acrescento aqui, nos infinitos recursos da vida, tanto internos quanto externos, temer que não haja outro caminho correto além daquele que estamos seguindo. Portanto, devemos aceitar a insegurança como um fato básico, falando em geral, sabendo que todas as coisas devem mudar a fim de seguirem adiante e se desenvolverem. Mas, ao mesmo tempo, podemos contrabalançar o medo disso pela fé nos infinitos recursos que a vida tem a oferecer. Esse fator básico da probabilidade de mudança também pode ser tomado como um desafio e usado para evocar nossas capacidades e potencialidades. E podemos encará-lo com um espírito de determinação, de nos estarmos à altura da ocasião e aproveitarmos o que quer que apareça. Olha, eu vou até ler esse pedaço de novo. Esse fator básico da probabilidade de mudança também pode ser tomado como um desafio, ou seja, eu sei que vai mudar, né? Então, eu fico atento à possibilidade da mudança e usado para evocar nossas capacidades e potencialidades. E podemos encará-lo como um espírito de determinação, de nos estarmos à altura da ocasião e aproveitarmos o que quer que apareça. Dessa maneira, podemos nos elevar a novas alturas e nos expandir num grau que nunca teríamos alcançado, a não ser pelo cutucão da insegurança. E aqui me lembra, né? Eu estou vendo aqui embaixo, né, que o nosso próximo glamour a gente não vai ler hoje, porque não dá tempo, é o glamour da ansiedade. E eu lembro que o Assagioli, que é quem fez esses textos, né, e é quem é o criador da psicossíntese, ele dizia que uma das formas da gente contrabalançar a ansiedade é a gente assumir uma ideia de surpresa. E aí é a mesma coisa, né? Porque a insegurança, no fim, ela é, como a gente viu aqui, para nós,
é uma ilusão, porque a gente não tem segurança de nada. Tudo o que é material é perecível e vai se transformar. Então eu preciso desenvolver uma fé, como ele diz aqui, na vida. Eu preciso colocar uma segurança naquilo que eu sou de fato, na vida, né? A gente vive dizendo que nesse nosso sistema que a gente vive, a característica predominante, a qualidade essencial é o amor. Então é importante a gente começar a refletir por que que os grandes sábios falam isso. E se eu realmente enxergo que a qualidade do Deus transcendente é o amor, e se eu também sou um Deus imanente em conexão com esse Deus transcendente, tudo aquilo que acontece comigo tem como finalidade amorosa, né? O amor, o desenvolvimento da minha consciência a partir do amor. Então, eu vou começando a desenvolver uma fé nesse meu próprio Deus imanente, na minha própria alma, que tudo providencia para a minha evolução, para o desenvolvimento da consciência. Eu vou começando a desenvolver uma fé nessa divindade transcendente que fez tudo isso, que é belo aqui ao meu redor, que promove essa ordem no caos, que promove essa inteligência em cada detalhe da vida. Então eu vou conseguindo tirar essa insegurança e, pelo contrário, cultivar uma fé, cultivar uma segurança nesse movimento para a minha evolução, que pode ser num primeiro momento, pode aparentar num primeiro momento não ser, mas se eu desenvolvo essa fé na vida, se eu de novo amplio a minha visão por uma correta proporção, eu vou conseguindo enxergar a partir dessa aparente insegurança, dessa aparente dor inicial que me tirou algo que me mantinha seguro, mas eu vou conseguindo enxergar através de uma perspectiva mais ampla que teve ali algum agente causal para o desenvolvimento e a expansão da minha consciência, para o aumento dos meus recursos, para uma amplitude interna de atuação, que é o verdadeiro motivador, o verdadeiro agente causal disso que pode ter acontecido comigo. E aí, então, quando a gente já vai assumindo uma posição interna de como será que a vida pode me surpreender hoje? Aí eu vou diminuindo a minha ansiedade, que também é um medo no futuro, a gente vai ver. Eu vou diminuindo a minha insegurança, eu vou diminuindo esse meu medo da vida, porque eu vou realmente reconhecendo que há uma vontade maior que tudo providencia para a minha evolução. E ela é numa primeira instância da minha própria alma, e num outro momento desse Deus transcendente, que vai se manifestar através, por exemplo, da hierarquia planetária, né? Que é quem constrói o plano. Então a gente às vezes também olha o mundo ao nosso redor, a gente tende a ser pessimista, mas a gente esquece que há um grupo de seres com uma inteligência mais avançada, com uma visão mais ampla, com um amor melhor desenvolvido que a gente, com uma vontade mais forte, que é quem está o tempo todo elaborando esse plano, criando estímulos, observando as respostas nossas a esses estímulos, reconfigurando o plano, jogando novo estímulo. Então, o tempo todo o que está acontecendo com a nossa vida aqui no planeta é um experimento dinâmico de amor desses grandes seres. Então a gente pode começar a confiar um pouco nisso, a gente pode começar a observar a partir das nossas experiências como é que a gente responde, para que não fique uma fé é, que possa ser até ilusória ou inocente. Não, né? É baseada numa capacidade de uma correta perspectiva, de uma visão mais ampla, mais profunda, mais a longo prazo, baseada nas nossas próprias experiências, em como é que tem sido até hoje. E aí então a gente vai assumindo aí uma coragem interna, uma postura mais firme, e a gente vai então podendo concluir e continuar o nosso desenvolvimento interno.
Como é que vocês estão? Faz sentido, não faz? O que está presente? O Assagioli é maravilhoso, né? Sou muito fã dele, viu, Tati? Porque ele consegue é, pegar certos assuntos tão internos, tão íntimos, e ele consegue, de uma visão clara, de uma forma fácil até, fazer, fazer tocar a gente, né? É muito, muito interessante, Nossa, muito. é muito legal. Eu vou pegar só meu carregador, porque eu tenho medo que acabe a bateria antes da nossa reunião terminar. Só um minutinho. Mas eu tô aqui do lado. Pronto, já estou aqui. Alguém gostaria de... Tem alguma percepção, alguma partilha, alguma dúvida, algum comentário? Depois desse esse último caderno do Assagioli, a gente tem outros dele ou termina nesse? Desse do Assagioli, é o terceiro, é o último. Esse é o terceiro, é o último. É o último. Oi, É dona muito Vera. interessante. O quê? Não, eu disse, ele é muito interessante, é muito profundo, é muito rico os textos dele. Nossa, Esse é demais mesmo, né? O terceiro ano, todos somos o terceiro ano e o toca mais terceiro, a gente. É prático, né? sim, muito prático, é. Eu fiquei pensando aqui enquanto a gente estava lendo, né? É muito legal. Carlos, muito, muito prazer ter você conosco. Tem um floral que chama L'Art dos Florais de Bach, que ele é justamente para quando a gente perde essa coragem, né? Vamos estudar de novo. A gente perde essa coragem e a gente vai, então, deixando de fazer. E é o que que é isso, né? Por que que a gente perde essa coragem? Por insegurança, pelo medo da crítica, por alguma experiência que a gente teve que a gente avaliou dolorosa. E aí, o quanto é importante a gente não permitir que a gente vá dando esses recuos, né? Porque senão a gente acaba com todo o potencial que a gente tem interno, o quanto a gente precisa realmente ter coragem, a gente se dessensibilizar, o quanto a gente precisa ampliar a nossa visão, o quanto a gente precisa sim também aprimorar coisas, né? E eu estou falando até para a nossa vida profissional, porque às vezes a gente não foi bem sucedido numa apresentação ou num determinado trabalho, e às vezes a gente vai, ah, não, não gosto de fazer isso, não quero fazer isso, e às vezes a gente está abafando ali um potencial que a gente tem que realmente precisava só de uma lapidação, e não tem nada de errado nisso, né? A gente está aqui para se desenvolver. Então, a gente parar, observar com critério aquilo que a gente pode melhorar é uma benção, né? O que a gente não pode fazer é dar força para, de repente, pessoas que não têm a mesma qualificação que a gente tem, ou que não estão com um olhar tão positivo no sentido de uma crítica que é, pode estar calcada ou baseada em melancolia ou em frustração do outro. A gente não pode permitir que essa carga emocional atinja a gente. Mas é também, sim, importante a gente ter essa clareza e avaliação daquilo que a gente pode, sim, melhorar, né? E não melhorar para uma pessoa, mas melhorar para a gente, para aumentar o nosso calibre, para a gente se desenvolver, para melhorar a forma como a gente fala, porque, sim, é importante que a gente atinja mais pessoas, né? É, Obrigado, Carlos. É, eu, eu posso até me pegar como exemplo sobre isso, porque eu falo sempre, né? Aqui no nosso grupo, no meu trabalho, em outros, lá na casinha, no Alma, no Calmamente, um monte de lugar que às vezes eu faço palestra e um monte de gente fala para mim, ah, você não tem medo? Ou você não fica inseguro? Eu sempre falo, não. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa para falar, eu sei que eu tenho um monte de limitações, mas alguém tem que dar vazão a certas ideias. Então, isso pode ser também para a gente algo que nos fortalece, né? Especialmente quando a gente está falando de valores humanos que estão tão carentes na nossa sociedade. Então, não tem importância.
que alguém vai criticar, que alguém não vai gostar, mas eu estou dando voz para algo que eu acredito. Então, isso é um fator importante. Outro fator importante é a gente sempre se aprimorar. Então, quanto melhor a gente falar, quanto mais referência a gente tiver, quanto mais cultura a gente tiver, mais a gente vai atender. Por que que eu sempre cito também, quem me conhece sabe, né? A professora Lucilena Galvão. É, ela tem um repertório cultural enorme. Então, qualquer assunto ela vai conseguindo linkar com grandes pensadores, e aí ela vai atingindo pessoas que não necessariamente são espiritualistas, mas que já leram ou conhecem um pouco da cultura grega, ou da filosofia budista ou hinduísta, ou dos sábios sufis do Oriente Médio. Então você vai vendo que aquela ideia ela vai ganhando corpo à medida que ela vai se relacionando com o aspecto forma que foi construído pela nossa cultura humana. Então é importante também para a gente ter um leque cada vez maior para que a gente vá aumentando esse repertório. Por quê? Porque quanto maior é o nosso repertório, mais links ele vai fazendo com aquilo que cada indivíduo tem dentro de si. Então, esse é um fator importante também para a gente se melhorar, ampliar o nosso vocabulário, a nossa cultura, né? Aprofundar num determinado assunto, tentar acessar mesmo a luz da alma, porque a luz da alma fala com todo mundo. Então, que não seja só a nossa personalidade que esteja falando ali, mas que a gente consiga acessar a ideia. Tudo isso é importante para a gente ir fazendo o nosso processo de desenvolvimento, né? E a Tatinha escreveu Coragem, Enfrentar e Se Desenvolver. Exatamente, né, Tati? É a gente ir, e aí, não parando, né? Tentando, sempre querendo se melhorar, mas se fortalecendo naquilo que faz sentido pra gente. Bom, muito obrigado, meus queridos, minhas queridas. Não deixem de assistir, eu já vou tentar subir hoje mesmo o vídeo. Não deixem de assistir ao longo da semana, porque isso está no nosso campo grupal. Como eu disse, né, a gente tende a atrair essas situações para o nosso dia a dia, porque tá no campo grupal, tem a possibilidade da alma grupal nos inspirar, da nossa própria alma nos inspirar. Então, vamos lá, vamos assistir mais umas vezes para a gente fortalecer isso dentro de nós. E a gente, se possível, acessem no canal o vídeo da dessensibilização, que é muito legal, porque a gente vai também fazendo exercício para a gente se fortalecer nisso, não permitir que a emoção, de uma forma negativa, impeça o nosso propósito, o nosso crescimento. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado pela participação de todos vocês. Bom Valeu, Paulo. dia. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, Paulo. Bom dia, Bom querido. dia, Bom dia, gratidão. Estudo muito rico. bom dia, obrigado. Bom dia, gratidão. Bom dia, dona Bom Vera. dia. Bom dia.